Finalmente, Viúva Negra está entre nós. Vamos conferir um pouco sobre esse filme que acaba de lançar. Mas antes solta aquela vinheta. Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a outro vídeo aqui no canal Geek Raiz e vamos falar um pouquinho sobre esse filme que está há anos para sair e finalmente está entre nós. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir para você que está chegando, deixe seu like, compartilhe com os amiguinhos e, é claro, se você é novo e não conhecia esse canal, se inscreva e ative o sininho. Uau! Bora para as análises! Uma coisa que eu acho bem interessante foi quando foi anunciado o filme da Viúva Negra logo após o filme da Ultimato. E muitas pessoas se perguntaram, mas gente, por que a gente vai assistir um filme de uma personagem que a gente já sabe que ela vai estar morta? E outra, ela nem é aquelas personagens tão agradável. Muito tempo atrás, eles poderiam ter feito, um filme dela, principalmente quando ela foi apresentada no Homem de Ferro 2. Mas havia um preconceito em fazer filmes não só quanto de mulheres, como de pessoas afro-americanas, como o Pantera Negra. Só que depois do grande sucesso que a DC teve com a Mulher Maravilha em seu filme, cresceu os olhos da MCU e eles acharam interessante fazer um filme dela. Tanto que no filme do Ultimato a gente consegue ver uma breve cena no qual junta todas as heroínas da Marvel até então e começam elas por um breve minutos ali a duelarem com o exército do Thanos. E isso dando aquela gostinho de mulheres. E outra, foi assim que eles fizeram o filme do Pantera Negra e foi o primeiro filme que alcançou a marca de 1 bilhão, para quando eles nem imaginavam que seria tanto sucesso assim o Pantera Negra, e foi um sucesso. Primeiro easter egg que notamos aqui logo no início do filme da Viúva Negra, nós vimos a família da Natasha reunida ali como uma família comum, mas na verdade eles estão infiltrados como espiões aí da Rússia para coletar informações para algum projeto. E isso é menção a alguns filmes que já vimos aí nos cinemas. Nessa mesma parte nós vemos um programa, enquanto eles estão assistindo TV, do DuckTales. Para aqueles que não lembram, DuckTales é um desenho que passava na década de 90, que era com o tio Patinhas e seus sobrinhos, que eles tentavam resolver alguns casos lá e lá. E isso aí é muito bacana, até porque faz menção a jus, a Disney ser dona do DuckTales e aparecer ali também a programação e eles assistindo um programa americano para se passar realmente como uma família comum. Uma coisa bem interessante é quando nós vemos as cenas iniciais, aí, os créditos iniciais, nós vemos alguns flashbacks ou algumas missões da Sala Vermelha, mostrando pra gente ter uma ideia de como funciona a Sala Vermelha, dando a ideia de espiões, 007, filmes da época de 2000. Isso aí é uma coisa que ele não precisa estender e mostrar algo grandioso, mas consegue mostrar com apenas alguns flashbacks, algumas coisinhas que a gente consegue ver sobre treinamento com as mulheres, raptação das meninas, aqui e ali. Quando foi anunciado que o filme da Viúva Negra iria sair, muitas pessoas se perguntaram em que momento da linha do tempo aí desses filmes, ao longo desses 10 anos, ele iria se passar. Principalmente agora que saiu o filme, nós conseguimos ver que ela se passa entre a Guerra Civil e entre a Guerra Infinita. Principalmente porque por causa de dois pontos. Um, do caso do cabelo dela, certo? E a outra seria porque nós vemos o general lá do Hulk, que ele que fez toda a questão do Tratado de Sokovia, vem atrás dela e ainda menciona que já tem alguns aliados, amigos dela, como o Homem-Formiga e o Gavião Arqueiro já sobre custódia e estão atrás dela e do restante, que é o Capitão América, o pessoal que está aí fugindo, que aparece no começo da Guerra Infinita, auxiliando a Wanda e o Visão. Um outro easter egg, ou talvez uma referência, é o momento em que conhecemos a irmãzinha da Natasha, que seria a Helena, e ela está na caçada de outra Viúva Negra. E quando ela começa a usar os seus movimentos para poder adquirir o que ela veio pegar com ela acaba mostrando um movimento semelhante com a faca
igual ao do Soldado Invernal. Eu acredito que seria uma referência aos quadrinhos, porque nos quadrinhos teve um momento em que o Soldado Invernal treinou as Viúvas Negras. Então, como não apareceu no filme, seria uma boa referência aqui. Finalmente somos apresentados ao personagem treinador, que aqui aparece ele numa sala e com um telão, e ele está aprendendo, né, conforme os quadrinhos, ele aprende fácil e consegue utilizar isso contra os seus oponentes. E essa cena a gente consegue ver aí alguns trechos aí do Guerra Civil em que eles estão no aeroporto. Agora, fica a dúvida, né, porque eu não sei como é que eles conseguiram encontrar um footage ou pedaço da câmera mostrando o que aconteceu lá. Mas vai entender. O importante é que depois tudo que ele aprendeu ali, ele utiliza em cima da Natasha na ponte. Não sei se vocês notaram, mas durante esse filme tem um amigo da Natasha que ele sempre está ajudando ela a conseguir alguns itens, como um avião, armas, passaporte e assim por diante. O nome dele é Rick Mason, tá? Por muito tempo, alguns talvez pensaram que ele seria o T-Fag Bentley, que seria, na verdade, o treinador. Mas no final ele apenas provou ser só um ajudante, às vezes aí, para trazer os materiais para Natasha. E uma coisa muito interessante, nos quadrinhos ele é um mercenário conhecido como o Agente, que também é filho de Phineas Mason, o vilão consertador, que inclusive já apareceu em Homem-Aranha de Volta ao Lar. No longa, nunca é citado se Rick tem alguma ligação com Phineas. Depois de todos os acontecimentos na ponte com a Natasha e o treinador, ela vai atrás de quem mais, nada menos que sua irmã Helena. Helena? Não sei nem como é que fala. Helena. Quando ela chega em uma casa no Budapeste, essa casa, para que tudo indica, é onde eles estavam se encontrando, ela, ou quando acontecesse algum ruim, eles se encontravam para negociar ou fazer seus próximos passos. E nessa casa ela tem um pequeno reencontro meio estranho com a irmã dela, e logo depois a irmã dela olha para a parede e diz: o que exatamente são esses buracos? Não parece ser buracos de balas. E meu amigo, esses buracos são da flecha do Gavião Arqueiro, que provavelmente ele devia estar treinando na parede. Olha só que legal. E logo após uma cena, quando elas tentam fugir ali, o pessoal começa a invadir a casa, eles vão pro metrô e começa a ter um flashback, e nós conseguimos ouvir a voz do Gavião Arqueiro, que ele sim, agora nós sabemos que ele participou não só do Budapeste, obviamente, mas também ouvimos que ele sabia de tudo do passado sombrio dela, e mesmo assim aceitou e ficou do lado dela, ajudando a tentar finalizar com todo isso, essa sala vermelha. Em um momento do filme, enquanto Helena e Natasha estão conversando, a Helena ela acaba mencionando, faz até uma piadinha em relação à pose em que ela utiliza em vários filmes, principalmente iniciando no Homem de Ferro 2, em que nós conhecemos a Natasha. Ela tá com um cabelo que pra mim parece uma peruca preta, e ela cai e faz toda aquela pose, e não foi a primeira vez que nós vemos. Ela até pergunta: por que você sempre tá fazendo isso? Você ainda tem tempo pra fazer isso no meio da ação? E outro, mais engraçado, mais adiante no filme, ela acaba fazendo a mesma coisa e ainda tira onda com ela mesma. Nossa, eu tô fazendo também, meu Deus do céu. Mais adiante, nós vemos Helena e Natasha sentados ali próximo de um mecânico, e elas estão conversando e tal, e ela mostra que ela tem um colete no qual ela mesma fez e colocou vários e vários bolsos, e ela consegue colocar várias coisas, né, e tal, não sei o que. E mais adiante a gente vê que ela entrega esse colete para Natasha. E mais à frente, na época em que lançou o filme do Guerra Infinita, nós vemos, eu não sei se a gente consegue ver no filme, mas em materiais promocionais ou em trailers promocionais, nós vemos que a Natasha está vestindo esse colete, que na verdade não é dela, mas sim foi dado pela irmã. No momento do filme em que Helena e Natasha vão a uma prisão salvar o pai delas, que seria mais conhecido como Guardião Vermelho. E nisso a gente consegue ver ele lá na prisão, mencionando ele muito obcecado com o Steve Rogers. E nos quadrinhos ele também é obcecado com o Steve Rogers, mas ele diz uma grande mentira, que ele entrou num combate com o Steve Rogers, que foi uma mentira, porque nesta época Steve Rogers estava congelado na década de 80 no gelo, olha só. Quando nós encontramos finalmente a mãe das meninas, Helena e Natasha, entramos em contato aí com a Melina Vostokov. É uma cientista que vive isolada em uma fazenda criando porcos, que ela usa para fazer seus experimentos de controle mental.
Uma coisa bem legal é que podemos ver atrás dela que algumas máscaras e alguns detalhes aparentam ser uma armadura, o que seria um easter egg para sua identidade secreta nas HQs, que é a Dama de Ferro. Lá ela era uma vilã da Viúva Negra que usava um traje tecnológico e uma máscara prateada. Agora dá uma olhada nesse easter egg. Tem um momento em qual a Elina tá super decepcionada porque eles mencionaram na mesa que aquilo que eles viveram não era real, mas foi real para ela. Ela vai pro quarto e o pai dela vai atrás para fazer uma conversa de pai. E nisso, a Helena chama o pai dela de Dínamo Escarlate, meio que para mexer com o alter ego dele. Ali, no filme, não existe, mas nas HQs, sim, ele existe. E o Dínamo Escarlate era basicamente a versão russa do Homem de Ferro e acabou sendo um grande inimigo do herói nos quadrinhos. Ele também fazia parte dos super soldados soviéticos ao lado da Ursa Major, que apareceu, ou pelo menos foi outro easter egg quando ele estava na prisão fazendo queda de braço, que foi parte também dos Vingadores da Rússia lá. Ele foi uma das inspirações para o Chicote Negro do Homem de Ferro 2. Bem próximo do fim do filme, antes de chegarmos à cena pós-crédito, nós vemos a nossa querida Natasha Romanoff se preparando para a Guerra Infinita. Oh yeah! E nós vemos aqui ela pintando seu cabelo platinado e pronta para a Guerra Infinita. Para aqueles que lembram, tem essa transição da Guerra Civil e Guerra Infinita que eu havia dito logo no começo do filme. E aqui nós vemos lá chegando a esse momento. Chegamos à nossa cena pós-crédito e, meus amigos, que cena pós-crédito fantástica. Nós vemos a Elina visitando aí logo depois do filme do Ultimato, ela vendo a Natasha ali e tal, e ela recebe uma visita da querida Valentina Alegre de La Fontaine, que nós vimos ela aí, se você está acompanhando as séries da MCU, na Disney Plus nós vimos ela a primeira vez no Falcão e Soldado Invernal, logo no último episódio, que ela tenta chamar, né, o ex-Capitão América, que agora realmente oficializou como um agente americano, e talvez ela está planejando alguma coisa. Então a gente vai ver não só muito a Valentina Allegra nos outros filmes, algum filme ou até mesmo em série, como também ela fez ali a cabeça ali da outra ali, da Elina, falando que quem causou a morte da sua irmã foi aquele homem, que é o Gavião Arqueiro, que seria, né, a gente vai ver ele na série do Hawkeye. Então a gente vai ver tanto a Elina como também a Valentina. Isso aí é muito legal. Espero que tenham gostado das minhas análises easter eggs aqui do vídeo e do filme da Viúva Negra. Não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho para dar um suporte aí no canal e deixe suas teorias no comentário, beleza? Até o próximo vídeo. Fui!